falar que a confiança não vai surgir quando você se sentir pronta, mas sim quando você agir apesar do medo. Hoje eu tenho 22 anos, sou empresária e já palestrei para mais de 500 mil pessoas no mundo inteiro. E um dos principais motivos que me permitiram alcançar isso tão nova foi ser extremamente confiante e extremamente segura. Ser confiante, você querendo ou não, é uma das principais características das pessoas de sucesso. E é por isso que eu hoje vou te guiar pelos 4 pilares que vão te tornar a pessoa mais confiante que você conhece. E eu já posso te adiantar que a minha vida mudou quando eu coloquei em prática o 4º pilar. Mas para ele fazer sentido, nós vamos começar com o 1º pilar, que é o que provavelmente você estava errando até agora. Eu tinha 18 anos, eu estava na minha 4ª palestra da vida, era algo muito novo para mim. E eu estava diante de uma multidão de 12 mil pessoas presenciais me encarando e esperando eu entregar algo de valor para elas. Quando eu estava na metade da palestra, um jovem passa mal e tem um infarto fulminante na minha frente. Isso faz com que, obviamente, toda a multidão que estava me assistindo ficasse paralisada, desesperada, desconcentrasse todo mundo e tirasse o foco deles em mim e, obviamente, levasse para a pessoa que estava precisando de ajuda. A palestra parou por mais ou menos 40 minutos. E durante 40 minutos eu tive que ficar parada em cima do palco esperando a situação se controlar, levarem a pessoa para o hospital. E depois desses 40 minutos eu entendi. Ou eu teria que ser extremamente confiante para continuar levando essa palestra, ou eu teria que desistir e sair do palco. E a resposta é o que você imagina. Eu decidi, mesmo depois de 40 minutos, depois de um acidente acontecer, as pessoas estarem completamente assustadas, eu decidi continuar a palestra. Mas só foi possível continuar a palestra porque eu decidi agir, apesar do medo. E esse é o 1º pilar. A confiança não é o resultado. A confiança é o requisito para a ação. Isso significa que você não deve agir apenas quando se sentir confiante, mas é essa ação que vai gerar a confiança que você precisa. Talvez você esteja pensando, Júlia, mas eu preciso agir mesmo com medo. Não seria melhor esperar me sentir pronta e preparada e eu vou ser direta com você? Não. Não! Sabe por quê? Porque o momento perfeito nunca chegaria e provavelmente você nunca se sentiria pronto e preparado para isso. A coragem nunca vai aparecer antes da ação. Ela sempre aparece depois que você age. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante? Ou aquela ansiedade que você sente quando precisa tomar uma decisão que pode mudar a sua vida? Isso não significa que você é uma pessoa fraca. Isso significa que o seu cérebro está funcionando exatamente como ele foi projetado para funcionar. O nosso cérebro ele foi programado desde os nossos antepassados para nos proteger. Porque pensa, os nossos antepassados lá na época da caverna, eles tinham que estar o tempo inteiro alerta para possíveis ameaças, desastres, animais querendo comer eles tinham que correr, enfim, coisas naturais, então eles estavam lidando com coisas realmente perigosas. Ou seja, há milhares de anos, esse mecanismo de medo significava nos manter vivos diante de ameaças reais. Hoje, ele tenta nos proteger de coisas como constrangimento, rejeição, fracasso ou do julgamento das outras pessoas. Ele não consegue diferenciar o que é um perigo real do que é apenas uma situação nova. Para o seu cérebro, falar numa reunião importante pode parecer tão ameaçador quanto fugir de um leão. E o que a maioria das pessoas faz? Foge, evita, adia, fica esperando acordar um dia sem medo nenhum. Mas esse dia nunca chega. O medo só diminui quando você age mesmo com ele presente. A psicologia tem um nome para isso: dessensibilização. Quando você se expõe àquilo que te assusta, mesmo tremendo, mesmo com o coração acelerado, o seu corpo percebe uma coisa muito importante. Você não morreu, você está aí vivo. Ou seja, em poucos minutos seu coração vai voltando ao normal, a respiração acalma e o cérebro registra essa informação. Opa, talvez isso que eu estava com tanto medo não seja tão perigoso assim. E aqui está o que é realmente poderoso. Cada vez que você enfrenta o medo, você cria uma prova interna de que você é capaz. Albert Bandura, um dos maiores psicólogos da história, estudou isso através do conceito da autoeficácia, que é basicamente a crença de que você consegue fazer alguma coisa. E sabe o que ele descobriu? Que a maneira mais poderosa de desenvolver essa crença não é lendo livros, não é assistindo vídeos motivacionais, é fazendo. Tendo experiências reais de sucesso, por menores que elas sejam. Cada vitória, cada vez que você enfrenta o medo e sobrevive, vira uma evidência concreta na sua mente. Se eu consegui uma vez, eu posso conseguir de novo? E é por isso que eu preciso que você entenda uma coisa: a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a ação, apesar do medo. Se você ficar esperando a confiança chegar para então agir, você vai passar a vida inteira esperando. Porém, se você agir mesmo com medo, a confiança se torna inevitável, porque ela sempre vem depois da ação.
Então vamos continuar para o pilar número 2 e rumo ao pilar 4, que é o mais poderoso de todos. Agora que você entendeu que precisa agir apesar do medo, eu vou te mostrar como se sentir mais segura na hora da ação, através do preparo profundo. Esse é o segundo pilar. E quando eu falo de preparo, eu não estou falando apenas só de palco ou apresentação. Eu estou falando de absolutamente tudo na sua vida. Quer abrir um negócio? Estude profundamente o mercado, a concorrência, o planejamento financeiro. Quer mudar de carreira? Capacite-se, faça cursos, construa um portfólio. Quer ter uma conversa difícil? Pense nos argumentos, antecipe as objeções, pratique a sua abordagem. Para tudo que você quiser conquistar na sua vida, existe uma verdade simples. Seus resultados são sempre proporcionais ao seu preparo. Muita gente acha que preparar é decorar um monte de informação, é ter apenas conhecimento, mas isso não é verdade. Preparar é treinar o seu cérebro e o seu corpo para reconhecerem familiaridade onde antes só havia incerteza. Deixa eu te contar sobre uma pesquisa que mudou completamente aquilo que nós entendemos a respeito da excelência. O psicólogo Anders Ericsson estudou violinistas da Academia de Música de Berlim. E ele dividiu os músicos em 3 grupos. Os que tinham potencial para serem solistas internacionais, os muito bons, mas não extraordinários, e os que seriam professores no futuro. A descoberta foi impressionante. Não era talento nato que separava os grupos, era a qualidade da prática, da execução e do preparo. Os violinistas de elite não apenas praticavam mais, eles praticavam melhor. Focavam exatamente nos pontos que mais erravam, recebiam feedbacks constantemente e repetiam até dominar cada detalhe. E o Ericsson chamou isso de prática deliberada. E sabe o que acontecia com esses músicos? Eles chegavam no palco com a sensação de que os outros não tinham. Eu já fiz isso 1000 vezes, então eu sei exatamente o que fazer. Isso é o que o preparo profundo faz pela sua confiança. Ele substitui a incerteza de fazer algo novo pela familiaridade. Ou seja, pensa comigo. Por que você se sente insegura numa entrevista de emprego? Porque você não sabe o que vão perguntar. É algo novo, é algo incerto. Mas se você estudasse a empresa, antecipasse as perguntas difíceis e praticasse as suas respostas, você chegaria lá pensando: eu me preparei para isso, não há por que temer. Eu sei exatamente o que esperar e como responder. Por que alguém treme na hora de apresentar um projeto? Porque não domina o conteúdo, ou não se sente confiante o suficiente para isso. Mas se ele conhecesse cada slide, cada dado, cada possível questionamento, ele apresentaria com naturalidade e facilidade. Por que as pessoas fogem de negociações? Porque elas não sabem os números, não estudaram as alternativas, mas quem se prepara, negocia com extrema segurança. O padrão é sempre o mesmo: preparo gera competência, competência gera familiaridade, familiaridade reduz ansiedade, e menos ansiedade significa mais confiança. Quando você treina as partes difíceis, quando você simula os cenários que te assustam, quando você estuda profundamente aquilo que precisa dominar, o seu cérebro constrói uma biblioteca de experiências. E na hora H, na hora da decisão, ao invés de pensar, e se eu não souber o que fazer, você pensa: eu já passei por isso antes e eu sei como lidar. E é por isso que para absolutamente tudo que você quer conquistar, estude, capacite-se e prepare-se mais do que as outras pessoas estão se preparando. Não apenas lendo na teoria, mas praticando na realidade. Se grave, simule situações, treine sob pressão, porque a confiança verdadeira vem da certeza de que você sabe o que está fazendo. E essa certeza só vem da preparação intencional e repetitiva. No caminho para o 4º e mais importante pilar, nós finalmente chegamos ao 3º, e que muita gente subestima, tá? Mas esse 3º pilar pode acelerar drasticamente o seu crescimento. O 3º pilar é o ecossistema de elevadores. A confiança não é apenas interna, a confiança é social. O ambiente físico que você vive, estuda, trabalha, molda os seus padrões internos de comportamento, de expectativa e até de identidade. Se você convive diariamente com pessoas medrosas, improdutivas e sem ambição, o normal passa a ser operar no limite mais baixo do seu potencial. Mas quando você se cerca de pessoas que estudam, que empreendem, que falam bem, que alcançam resultados, a sua mente entende: opa, esse é o padrão por aqui, esse tem que ser o meu novo normal. Isso não é apenas intuição, isso é pura ciência. Um estudo clássico de Nicholas Christakis e James Fowler, usando os dados do Framingham Heart Study por mais de 30 anos, com mais de 12.000 pessoas, mostrou que comportamentos e até estados emocionais são contagiosos quando a gente está falando de círculos sociais. Júlia, me explica melhor. Esses cientistas descobriram que se uma pessoa ganha peso, amigos próximos tinham 57% de mais chance de também ganhar peso. Se alguém parava de fumar, os amigos próximos aumentavam muito a probabilidade de também parar de fumar.
E até a felicidade e a depressão se espalhavam como se fosse algo contagioso por esses círculos sociais em até 3 graus de separação. Amigo, amigo do amigo, amigo do amigo do amigo. Ou seja, quem está perto de você, ou talvez nem tão perto, mas que tem uma relação direta ou indireta com você, literalmente altera a forma como você vive, sente e age. Então deixa eu te dar exemplos práticos de como que isso funciona. Se você quer ser um empresário, mas todos ao seu redor são funcionários que reclamam do chefe, você vai ouvir só os riscos, só os medos e só as desculpas. Mas se você entrar num ambiente de empreendedores, de empresários, você vai ouvir sobre oportunidades, estratégias e soluções. Se você quer se desenvolver profissionalmente, mas só convive com gente acomodada dentro da sua zona de conforto, vai parecer muito querer crescer. Mas um ambiente onde todos buscam excelência, você é apenas mais um. Se você quer falar bem em público, mas você está rodeado de pessoas tímidas que evitam exposição, o seu medo vai parecer normal e até tolerável. Mas entre comunicadores, falar bem é o básico. Ambientes certos fazem 3 coisas poderosas. Primeiro, eles aceleram seus aprendizados. Se você copia padrões, absorve feedbacks e reduz o seu ciclo de tentativa e de erro. Segundo, eles elevam as suas expectativas. Ninguém quer ser o elo fraco de uma equipe de alto nível. E terceiro, eles criam provas sociais internas e externas de que crescimento é possível. E isso dispara a confiança. Porque quando você vê pessoas próximas conquistando aquilo que você deseja, o seu cérebro pensa: se eles conseguem, talvez eu também consiga. Isso quebra a barreira mental de achar que certas conquistas são só para pessoas especiais. E é por isso que escolha conscientemente com quem você passa tempo. Procure grupos, cursos e eventos onde as pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar estão. Em resumo, se confiança vem de evidências de competência, o ecossistema certo multiplica essas evidências, porque você vê, vive e absorve diariamente o que antes parecia impossível para você. E finalmente, nós chegamos ao quarto e o pilar mais poderoso de todos: ter clareza da sua identidade. Esse é o pilar que mudou a minha vida, porque por muito tempo eu acreditava que os outros falavam sobre mim. Eu me sentia insegura, duvidava da minha capacidade, achava que não era boa o suficiente, mas quando eu entendi qual era a minha verdadeira identidade, quando eu parei de viver baseada nas opiniões alheias, eu comecei a operar a partir de quem realmente eu sou. A minha vida começou a mudar. Eu comecei a viver o extraordinário, a fazer coisas que antes eu não me achava capaz, como a primeira vez que eu palestrei no palco do Método CIS. Eu tinha 17 anos e tinham mais de 80 mil pessoas me assistindo. Só que a parte curiosa vem antes disso. O meu pai me convidou 24 horas antes da palestra e falou: eu quero que você palestre amanhã no palco do Método CIS. Eu nunca tinha palestrado antes, eu nunca tinha feito isso antes, muito menos para 80 mil pessoas. E se eu não me sentisse capaz, se eu não tivesse clareza da minha identidade, se eu não tivesse clareza daquilo que eu era capaz de fazer, ou melhor, de quem eu verdadeiramente era, eu tenho certeza que eu nunca teria subido naquele palco e provavelmente eu não estaria hoje falando com você. Se eu tivesse operado pela identidade que os outros criaram pra mim, eu nunca teria feito o que eu fiz. Mas quando você entende como funciona esse pilar, você vai entender que ele é o mais poderoso de todos. Porque existem 2 identidades dentro de você. A primeira identidade é moldada pelas suas experiências. Os elogios que você recebeu, as críticas que você ouviu, os traumas que você viveu, as expectativas que colocaram sobre você. Essa é a primeira identidade. A segunda identidade, não. A segunda identidade é a sua essência, é quem você nasceu para ser. Essa identidade está alinhada com seus valores verdadeiros e com seu real potencial. E a batalha da sua vida é entre essas 2 identidades. E você precisa decidir alimentar intencionalmente e conscientemente a segunda identidade. A verdadeira alavanca da confiança está em operar de dentro para fora. Mas muita gente vive fazendo exatamente o contrário. Elas vivem na sequência de ter, fazer e ser. Primeiro querem ter o carro, a habilidade, a bolsa, os dons, o dinheiro, os seguidores, o talento. Tudo isso para sustentar uma imagem que elas acreditam que vai fazê-las sentirem valiosas e poderosas. Depois se perdem no fazer, trabalham demais, aceitam qualquer coisa, ficam viciadas em produtividade tóxica para tentar provar o seu valor para si mesma e para os outros. E por último, pensam no ser, no caráter em que realmente elas são por dentro, na identidade que elas têm. Mas essa ordem está completamente invertida. A ordem correta é ser, e porque eu sou, eu faço, e porque eu faço, eu tenho. Primeiro você decide quem você é. Você decide conscientemente: eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou alguém que constrói, eu sou uma comunicadora clara. E depois os seus comportamentos diários confirmam essa identidade. Você age de forma coerente com quem você decidiu ser.
com a sua identidade. Mesmo quando é difícil, mesmo quando você não tem vontade. Por fim, os resultados aparecem como uma consequência natural. Quando você vive tentando provar algo para alguém, sem saber quem você é, você passa a vida inteira perseguindo a validação externa. Nunca é suficiente. Sempre precisa de mais likes, mais elogios, mais conquistas para se sentir valiosa, poderosa e capaz. Porém, quando a identidade vem primeiro, quando você sabe exatamente quem você é, algo incrível acontece. Você para de depender da aprovação dos outros para se sentir confiante. Como você alimenta a identidade certa? Essa é a pergunta. E a resposta é oferecendo pequenas provas diárias de que você é quem decidiu ser. Se você escolheu ser disciplinada, honre um compromisso pequeno consigo mesma hoje. Se você decidiu ser corajosa, faça uma coisa que te assusta, mesmo que pequena. Se você escolheu ser alguém que constrói, crie algo hoje, mesmo que imperfeito. Cada ação coerente é uma evidência de que seu cérebro registra: eu sou isso mesmo. E quando as suas ações confirmam repetidamente quem você decidiu ser, a confiança deixa de ser um estado emocional temporário e vira parte da sua personalidade. A confiança é só o começo de uma transformação muito maior. Existe um mundo inteiro de possibilidades diante de você. Você pode se tornar uma comunicadora excepcional, desenvolver uma mentalidade que te leve ao topo, ser absurdamente produtiva e criar uma vida que antes parecia impossível. E se você quer descobrir como fazer essa transformação completa, o próximo passo é assistir esse vídeo aqui. Eu sou Júlia Vieira e eu estou com você até a sua vida extraordinária.